Romanos 3, 23. Um dos homens que eu mais gostava de ouvir na vida era o Dr. Russell Shedd. E o Dr. Shedd uma vez nos contou uma história a respeito de como um pai ensinou sobre misericórdia e graça ao seu filho. E a história dizia mais ou menos o seguinte: certa vez o filho aprontou uma daquelas que deixaria qualquer pai angustiado. E aí o pai chamou o filho à atenção e antes de qualquer coisa ele disse: olha, eu vou lhe ensinar hoje a respeito de misericórdia e graça. Então primeiro ele deu um sermão, explicou como o filho estava errado. E aí ele disse: agora eu vou lhe ensinar o que é misericórdia. Pegou um instrumento santificador chamado Havaiana e deu 2 palmadas no filho. O filho olhou para ele e disse: só? Ele olhou para o filho e disse: você merecia bem mais. Mas eu estou lhe ensinando o que é misericórdia. Misericórdia é quando nós merecemos bem mais castigo, mas somos poupados. Passou-se o tempo, chegou a tarde, e aquele pai chegou no quarto do filho e disse: vamos tomar um sorvete. O filho ficou admirado. E na sorveteria, o filho aproveitando aquele sorvete, o pai olhou para ele e disse: eu estou lhe ensinando o que é graça. Você não merecia esse sorvete, mas eu estou lhe dando. Graça é quando nós recebemos aquilo que não merecemos. Não são princípios assim na educação de filhos que transformam a vida deles para sempre? Princípios fundamentados na palavra, ilustrados até com o cotidiano, que fazem com que o filho possa entender lições práticas a respeito do Evangelho. Nesta tarde nós caminharemos em mais algumas lições para a glória de Deus. Então vamos ao texto sagrado. Romanos 3, 23. O texto nos diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vamos orar? Senhor, aqui estamos te adorando no teu dia. Me coube a responsabilidade, Senhor, de pregar a tua palavra e falar especificamente sobre criação de filhos. E Pai, quem sou eu diante de irmãos e irmãs que têm experiência nesse assunto? Alguns, Senhor, já são pais há um longo tempo. Outros já estão caminhando, estão no começo do caminho. No entanto, Pai, nós carecemos da tua palavra. Nós carecemos de ti. Portanto, fala conosco. Eu não sou nada, mas eu te peço, usa-me para glorificar o teu nome através da pregação do teu evangelho. E assim, Senhor, que cada coração seja alcançado pela verdade da tua palavra. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, vocês já estão nessa série acompanhando há quase um mês princípios transformadores no que se refere à educação de filhos ou na criação de filhos. E talvez você se pergunte: será que mais 3 nesta tarde? Bem, eu quero dizer a você que essa série não é um fim em si mesma. Qualquer assunto que trate a respeito da pessoa de Deus é inesgotável. Você não chega ao fim. Há sempre mais a conhecer. E haverá sempre mais durante toda a eternidade. Nós jamais iremos parar de conhecer o Senhor. E isso deve nos consolar. Que Deus imenso nós servimos.
Mas nesta tarde nós caminharemos através da palavra a respeito de 3 princípios que referem-se muito mais ao ser do que ao fazer. Se você reparar bem no seu boletim, esses princípios referem-se muito mais ao que você é como cristão do que muito mais ao que você faz como cristão. Assim, caminhemos agora a respeito de 3 princípios transformadores na criação de filhos. O primeiro deles, irmãos, traz a seguinte verdade: pais precisam pregar o Evangelho. Acompanhe comigo de novo o texto de Romanos 3, 23. Paulo vai nos dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Perceba a notícia terrível que Paulo está nos dando. Ele começa do capítulo 1, verso 18, até este ponto, elencando os motivos que fazem com que todo ser humano esteja distante de Deus, afastado de Deus. Ele não deixa brecha alguma. Paulo aqui é um ótimo promotor. Ele não deixa brecha alguma para que qualquer ser humano alcance justiça diante de Deus. E aqui, ele conclui a sentença. E a sentença é terrível. Todo ser humano pecou e está destituído da glória de Deus. Isso nos faz voltar até Gênesis, quando Adão está no jardim. Deus coloca ele em um jardim imenso e coloca apenas uma árvore e diz a Adão: não coma dessa árvore. O que Adão faz, irmãos? Adão vai lá e desobedece a Deus. Como sentença, ele é expulso do jardim. Mas muito mais do que ser expulso do jardim, Adão foi expulso da presença de Deus. É ali que toda a humanidade é destituída da glória dele. Agora, todo ser humano que nasce a partir de Adão, nasce não apenas querendo que Deus esteja distante dele, mas nasce como um inimigo de Deus. O ser humano que não está no Evangelho odeia a pessoa de Deus. Você pode pensar: como assim, Antônio? Odiar é uma palavra tão forte. Não há palavra que descreva melhor a situação. Sabe por que todo ser humano odeia a pessoa de Deus quando está distante do Evangelho? Porque o que o ser humano mais ama quando está fora do Evangelho é pecar. E se Deus está em seu caminho, ele não pode pecar. Logo, Deus é o alvo do seu ódio. Então encare o fato. Paulo está deixando claro: todo ser humano está afastado de Deus. Se nós pensarmos assim e encararmos essa verdade como ela é, qual é o problema do seu filho? O problema dos filhos, irmãos, são que eles também são pecadores. Ele pode ser a coisa mais fofa do mundo, pode encher seus olhos de lágrima, mas ali existe um pecadorzinho que não precisa de incentivo algum para ser mal. Ele não precisa entrar na escola para ser mal. Não. O mal não vai nascer nele aos 7, aos 10 anos. No nascimento, a herança de Adão o acompanha. Você já parou para pensar sobre isso? Você acha realmente que o seu filho é justo ou não é pecador? Pense bem agora.
Adão só tinha uma coisa para não fazer no Éden: comer do fruto da árvore do bem e do mal. Agora pense nos seus anos de criação de filhos. Parece ou não com Adão? Você diz, não faça isso, e coloca o limite. O que ele faz? Ele cruza a fronteira. Ele ama cruzar essa divisão. Ele ama ser o seu próprio Deus. Nós, irmãos, temos a sede, quando estamos distante de Deus, de tomarmos o controle de nossa vida. Isso é pecado. É o resumo do pecado. Pecado é tirar Deus do trono e dizer, proclamar, eu sou o meu próprio dono. Assim, o problema de todo ser humano é que ele é um pecador. Repare o que Tiago vai dizer em sua carta, capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Você percebe? Não é o que cerca o seu filho, é o que o seu filho é. É uma notícia terrível. É uma notícia assustadora. Sendo assim, irmãos, não adianta pensar que colocando limites, que fazendo uma cartilha de regras, você transformará o coração do seu filho. No máximo você colocará uma cerca e o impulsionará a quebrar a cerca. Do que o seu filho precisa? Do que nós precisamos? Do Evangelho. Pode parecer a resposta mais simples do mundo, mas filhos precisam ouvir o Evangelho. Filhos precisam ser ensinados no que se refere à importância da existência de Deus. E falar da importância da existência de Deus é não só ensinar que Deus existe, mas que Ele está intimamente ligado à vida de qualquer ser humano. Como assim? Quando um ser humano erra, quando um ser humano peca, ele não peca contra esta terra, ele peca contra Deus. Deus é o primeiro a ser ofendido. Então perceba, todo ato de pecado está ofendendo a pessoa de Deus. A sociedade aí fora até admite a existência de Deus, desde que Ele não interfira no seu dia a dia. Ele não pode interferir no meu desejo pelo pecado. Ele não pode interferir nas minhas más atitudes. Não, Ele tem que existir e ficar longe. E quando eu precisar dEle, Ele vem. A Bíblia não nos ensina isso. O que a Bíblia nos ensina? Algo que eu ouvi desde criança. Meu filho, ou você está em Cristo, ou você vai para o inferno. Meus irmãos, o inferno não está fora da pregação do Evangelho. Existe a boa nova e existe também a má notícia. Pessoas não falam mais sobre o castigo que aguarda os desobedientes. O que acontece é que as pessoas não crescem em temor ao Senhor. O que Paulo está dizendo é que cada ser humano está destituído de Deus e caminhando para o inferno. É uma má notícia. Mas existe também a boa notícia.
E filhos precisam ouvir não apenas amar, mas também as boas novas. E quais são as boas novas? Paulo continua a partir do verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é: Deus justificou pecadores gratuitamente através de Cristo. Ele está apontando para a crucificação e ele fala no verso 25: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que o seu filho precisa ouvir? O que nós precisamos ouvir? O que qualquer ser humano precisa ouvir? Você está longe de Deus. O seu caminho é a perdição. Mas Jesus pagou o preço pelo seu pecado. E pagando o preço, reparem na palavra que Paulo coloca no verso 25. Ele diz que o sacrifício é de propiciação. A ideia é que Jesus paga o preço e nos protege de qualquer gota da ira de Deus. O que os pais no mundo esperam dos seus filhos? Retorno. Esperam que seus filhos respondam todo o investimento que fizeram na sua vida. Olhando para o futuro, eles almejam o que os filhos devem ser. O que a Bíblia nos ensina? Que os pais devem se preocupar com o que os filhos são agora. Porque eles precisam ouvir as boas novas do reino de Deus. E ouvindo essas boas novas, precisam compreender de fato o que aconteceu. Cristo morreu por nossos pecados. Essa é a obrigação de todo pai: pregar o Evangelho. Repare, pregar o Evangelho e não converter filhos. Filhos precisam compreender que a maior mensagem ou o maior bem que eles podem ter nesta vida não é passar no primeiro lugar nas provas mais difíceis, não é ter uma carreira estabilizada, não. Eles precisam, em primeiro lugar, voltar-se para Deus. Então, pais devem pregar o Evangelho para os seus filhos. Agora, me permita também, filho, falar uma verdade a você. Filhos precisam pregar o Evangelho para os seus pais. O apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, diz a ele que quando fosse falar com pessoas mais velhas a respeito, ou ensinar pessoas mais velhas, ensinasse como um filho ensina um pai. A ideia de cuidado, respeito, compreensão. Mas eu quero falar com jovens que talvez os seus pais não sejam crentes ainda. Eles precisam ouvir as boas novas. E você é um canal de Deus para a pregação do Evangelho a eles. Não se preocupe com os resultados. Não se preocupe se você vai ou não obter todas as respostas que você quer.
se preocupe em pregar em fidelidade. Fidelidade à mensagem. E deixe que a obra seja feita por Deus. Assim, todo filho também tem a responsabilidade de lembrar ao pai a respeito do Evangelho, lembrar aos pais a respeito do Evangelho. Você não pode ser omisso quanto a isso. Eu não posso ser omisso quanto a isso. Eu me lembro do meu pai. Quase toda a minha vida cristã, meu pai mal ia à igreja. E nós pregávamos o Evangelho para ele e não havia resultado algum, irmãos. Um dia, no dia 1º de janeiro de 2017, meu pai resolveu ir à igreja. Inexplicavelmente, sem ninguém convidar. Minha mãe, que já era evangélica, ficou apreensiva. Disse: teu pai quer ir à igreja. Ninguém em casa, irmãos, acreditava que aquele homem sairia às 7 da noite para ir ao culto. Pois bem, às 7 em ponto, ele estava dentro do templo. Às 9 horas, ele entregava a sua vida a Jesus. Quem fez isso? O Evangelho. Quem faz isso na vida do seu filho? O Evangelho. Quem faz isso na vida do seu pai ou da sua mãe? O Evangelho. O que eu quero dizer, queridos, é que a nós compete pregar o Evangelho, pregar a palavra. E deixe que o Deus dos céus se encarrega do resto da obra. Pais precisam pregar o Evangelho. Pais precisam encontrar descanso. Abra sua Bíblia em Mateus 28, 18 ao 20. Esse texto com certeza é conhecido amplamente aqui por todos. E há menos de um mês ele foi pregado aqui. Mas eu quero falar um pouco sobre ele nesta tarde. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. São as últimas palavras do Evangelho de Mateus. Jesus está agora em corpo ressurreto, falando com os seus discípulos, perto de subir aos céus. E o que ele dá aos seus discípulos? A principal tarefa que lhes cabe: vão e façam discípulos de todas as nações. A ideia é: pregue, e à medida que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, ensine-as a serem meus discípulos. E é interessante que ele diz: olha, eles devem aprender tudo o que eu ensinei a vocês. Então, é uma tarefa contínua. À medida que a pregação vai se expandindo, o discipulado também tem que crescer. Uma completa a outra. Agora, aqueles discípulos estão encarregados disso. Imagine, irmãos, 11 apóstolos, mais de 100 pessoas encarregadas da mensagem mais importante de todos os tempos. Se fosse hoje, alguns analistas diriam: isso vai ser um fracasso. Pois bem, veja o que aconteceu. Você está aqui, em João Pessoa, na Paraíba, porque pouco mais de 100 homens se propuseram a pregar e ensinar o Evangelho.
Então ele está dando a ordem. Mas não é uma tarefa fácil. Discipular pessoas certamente não é uma tarefa fácil. Porque você vai sujar as mãos. O que eu quero dizer com isso? Você vai lidar com pecadores. E lidando com pecadores, você será, por vezes, ferido pelas falhas deles. Então, a tarefa não é nada fácil. Mas eu acho muito interessante que Jesus nos dá duas excelentes afirmações, duas excelentes certezas nesse texto. A primeira delas encontra-se antes da instrução, do mandamento. Ele diz: olha, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Essa ideia de autoridade é poder para. Jesus tem poder para executar a obra que ele vai ordenar seus discípulos a fazerem. Ele está dizendo: olha, vocês farão discípulos, pregarão e farão discípulos de todas as nações. Não é fácil, mas saibam, eu tenho autoridade para isso. Eu serei o poder que vocês precisam para essa missão. Então, irmãos, a missão do discipulado cresce através do poder de Cristo, da autoridade de Cristo. Ele está dizendo: eu estou com vocês com poder, a autoridade. Qual é a segunda promessa? Ele diz: não apenas eu tenho o poder para fazer essa obra, mas ele também diz no final do verso 20: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está dizendo: não apenas há poder, não apenas haverá poder para fazer a obra, mas também haverá a minha presença todos os dias com vocês, enquanto vocês fazem essa obra. Então, poder e presença é a dinâmica do discipulado. Nós só fazemos discípulos de Cristo porque Ele tem autoridade para e está conosco todos os dias. E você deve pensar o que isso tem a ver com criação de filhos. Meu irmão, esse mandato aqui não é apenas, esse mandamento aqui não é apenas para evangelistas, para pregadores, pastores. Ele também é para pais. E como pais, como pai e mãe, os compete a discipular os seus filhos, ensiná-los tudo o que Jesus ordenou. Você já parou para pensar no tamanho da sua missão como pai e mãe cristão? Isso certamente resultará em uma coisa: cansaço. Eu sei, irmãos, porque eu ouvi da minha mãe: eu estou cansado, eu estou cansada de falar e você fazer a mesma coisa. E eu não sei se tem mãe ou pai que já disse isso alguma vez na vida. Talvez aqui não, mas no mundo. Você repete para o cidadão. Perceba, volte para o Éden. Adão tem todas as árvores do jardim. Olha, Adão, jardim, tem tudo aqui. Só não toque ou não coma naquela. Parece que tem um imã, irmão, e um filho, que leva o bendito do pai para aquela árvore. E o que acontece com o seu coração? Naturalmente, ele se cansa. Encare também outro fato: seu filho está longe do Evangelho.
Você prega para ele. Talvez você diga: Antônio, eu já sabia desse primeiro princípio, mas eu prego e nada acontece. Eu estou cansado. Irmão, se discipular crentes já é algo difícil. E quando a pessoa em que nós estamos investindo teima em errar, nos cansa, eu não posso imaginar o que acontece no coração de vocês. Mas eu quero aplicar a vocês 2 verdades consoladoras a esse respeito. A primeira delas, pais cristãos, Jesus tem autoridade para. Com isso eu quero dizer, Ele tem autoridade sobre o seu filho. Seu filho não está longe. Seu filho não vive por si próprio. Seu filho não é dono do seu nariz, não. Ele está debaixo da autoridade de Cristo. Ele está debaixo da autoridade do Senhor e Rei do universo. Ele está debaixo da autoridade daquele que criou todas as coisas através da sua palavra. Como isso consola o seu coração? Sabendo que no tempo oportuno basta apenas a vontade do Mestre ser realizada e seu filho será transformado. Seu filho será modificado. O transplante de coração que todo ser humano precisa, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne e nele gravados os mandamentos do Senhor, será realizado. Porque Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, continue na missão, sabendo que o poder não está em você. Se existe uma verdade que nós aprendemos com o discipulado, é que nós certamente falharemos. Ninguém muda ninguém, irmãos. Por mais que você se esforce. Mas do céu vem poder para isso. Do Senhor há autoridade e poder para transformar qualquer ser humano. Você quer outra verdade consoladora? Para isso eu quero ilustrar um exemplo lá de casa. Nós somos 4 homens. Você imagine o que é uma casa com 5 homens, contando meu pai, e apenas uma mulher. A guerra, irmãos, acontecia. Era a faixa de Gaza. Minha mãe, por vezes, ficava angustiada e chorando. Eu não tinha sequer compreensão do Evangelho ainda. Mas sabe qual é a verdade que consola? Minha mãe nunca esteve sozinha. Meu pai nunca esteve só na minha criação. Ou minha mãe também nunca esteve sozinha na minha criação. Sabe por quê? Porque em Mateus capítulo 28, verso 20, ele está dizendo: eu estou com vocês até o fim dos tempos. Ele está afirmando: você nunca está sozinha ou sozinho na tarefa de discipular o seu filho. Você nunca está sozinha ou sozinho na tarefa de educar o seu filho. Ensine, se encarregue de ensinar. Se encarregue de ensinar tudo o que eu ordenei. E você jamais estará sozinho. Nós crescemos no Evangelho, através da dinâmica do discipulado, onde poder, autoridade para realizar a obra e a constante presença de Cristo realiza no coração de pessoas a verdadeira transformação.
Sabe por que você está aqui? Porque você foi alvo dessa autoridade. Filhos, apontem o descanso para os seus pais. Por vezes, o nosso coração pecador, a nossa velha natureza, simplesmente escurece o sol, a esperança à frente. Nós, como filhos transformados pela graça, devemos apontar a esperança do descanso para os nossos pais. De tal forma que um filho seja um pregador do Evangelho e aponte para o pai: o Senhor está cansado aqui, mas haverá um dia que o cansaço irá embora. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós também devemos ser, irmãos, como filhos, a voz que aponta através da palavra o verdadeiro e real descanso, para assim crescermos para a glória de Deus. Pais precisam pregar o Evangelho. Pais precisam encontrar descanso. Pais precisam de misericórdia. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, verso 16. O texto sagrado diz o seguinte: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O autor aos Hebreus, no contexto dessa palavra, no contexto imediato, ele está falando a respeito de Cristo como o nosso sumo sacerdote. Ele foi tentado em todas as coisas. Não pecou, continuou perfeito. Mas esse fato fez com que ele tivesse sensibilidade com todas as nossas fraquezas. Sendo assim, eu e você podemos chegar livremente ao trono da graça de Deus, confessarmos as nossas necessidades e alcançaremos misericórdia. Você já pensou nisso, irmãos? O trono da graça de Deus não tem horário comercial. A hora que você precisar, é só ir até lá, se ajoelhar e confessar suas fraquezas. E é certeza, o autor não deixa uma dúvida, o autor não deixa uma condicional. Ele diz: certamente vocês encontrarão graça que os ajude em momentos de necessidade. Deus é misericordioso, irmãos. Ele é imensamente misericordioso. E aqui nós encontramos o caminho para a misericórdia. Mas o que eu acho mais interessante é que não são dicas ou instruções. O caminho é uma pessoa. É Cristo. A misericórdia de Deus nos é revelada através da perfeição do nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus. Então todo crente foi alcançado pela misericórdia de Deus. Assim, agora vem a responsabilidade. Nos cabe transformar visível a invisível misericórdia de Deus. As pessoas têm que olhar para um cristão e enxergar nele uma pessoa misericordiosa.
E eu quero dizer a você que ser misericordioso não é ser omisso quanto ao pecado ou quanto a erros. Deus não simplesmente disse, tudo bem, está tudo legal, esqueça. Na misericórdia, duas verdades ou duas características de Deus caminham lado a lado: justiça e amor. O que eu quero dizer? Deus, quando Ele é misericordioso, o que Ele faz? Primeiro, Ele mostra o que você fez. Veja o que você fez. Veja o mal que você praticou. Não foi assim na sua conversão? Você olhou e disse, meu Deus, eu sou um pecador. Eu estou perdido. Então Ele esclarece para você o seu estado, o seu erro. Ele diz, você está errado. E aí você se desmorona. Então Ele age com justiça, mas também age com amor quando diz, veja quem eu sou. Veja o que eu fiz. Talvez um dos versículos que mais ilustrem a misericórdia de Deus esteja em Romanos capítulo 5, quando Paulo diz, Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, mas Deus prova o seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. É na cruz que está exposta a misericórdia de Deus, porque ali é um momento terrível. Ele está julgando o seu Filho por todos os nossos pecados. É um momento assombroso, porque ali em Jesus reside toda a iniquidade. Mas é um momento glorioso, porque naquele duro momento, Deus está agindo com justiça no seu Filho e colocando sobre a sua igreja o seu amor. Ele está invertendo os papéis. Está condenando os nossos pecados em Cristo, tornando o justo aquele que carrega a pena e tornando justos aqueles que eram seus inimigos. Isso é misericórdia. Assim, nenhum pai cristão pode ser omisso no que refere-se aos erros do seu filho. Filhos erram, irmãos, e errarão certamente. E ser misericordioso não é fechar os olhos para o erro que ele cometeu. Você estará piorando o seu estado. Ser misericordioso é lembrar-se da cruz, onde há justiça e amor, e aplicar isso ao seu filho. Justiça e amor. Seu filho deve reconhecer que até mesmo na sua justiça e disciplina há um tremendo amor e vê em você misericórdia. Mas lembre-se também, pai e mãe, seja misericordioso, porque Deus foi misericordioso com você. E é constantemente. Você não pode esgotar a sua misericórdia ou resolver que a partir da manhã não será mais misericordioso. Por quê? Porque Deus é continuamente com você. Perceba o que a Bíblia vai dizer em Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O que está acontecendo no livro de Lamentações? Judá está destruída. O templo
já era. Os muros estão abaixo. Tudo está destruído. Jeremias escreve esse livro para lamentar a situação de Judá. Mas aqui, nesse momento, ele para e diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que traz esperança para o profeta? As misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim, elas não se esgotam. Deus será infinitamente misericordioso com cada um de nós aqui. Assim, todo pai cristão deve ser misericordioso com o seu filho. A misericórdia também ensina, irmãos, que mesmo diante do fracasso, com Deus sempre há recomeço. Está na Bíblia, na sua palavra, uma verdade fundamental. Não importa quantas vezes você fracassou, Deus é misericordioso para dar a você um novo começo. Portanto, não fique longe ou distante desse Deus. Não sei quantas vezes você bateu a cabeça, mas encare o fato. Uma simples confissão diante do trono da graça fará com que o sumo sacerdote atenda à sua necessidade e promova socorro para ela. Assim, nos cabe, como crentes, sermos exemplos de misericórdia. Pais para os seus filhos e filhos para os seus pais. Talvez você seja o dono da razão. Afinal de contas, seu pai errou. E é interessante que quando o filho erra. Mas para o filho, quando o pai erra. Então ele errou. Não pode ser assim. Meu querido, nós erramos continuamente diante de Deus. E Ele continuamente derrama sobre nós misericórdia. Com isso eu quero dizer, biblicamente, perdoe o seu pai e mude esse seu comportamento hoje. Porque você foi alvo da misericórdia de Deus. Você não pode baixar a cabeça para o orgulho do seu coração. Você deve sim dobrar os seus joelhos diante do Deus Todo-Poderoso. As misericórdias do Senhor não têm fim. Portanto, irmãos, que venhamos a caminhar nessa certeza, sendo misericordiosos uns para com os outros. Falharemos, certamente falharemos, mas como eu já falei, a missão dos pais não se trata de resultado, mas de fidelidade. Você não determina o resultado, você não determina o que vai acontecer, mas você pode abraçar a fidelidade. Fique firme. Aquele pai ensinou para o filho a respeito de misericórdia. Misericórdia era poupar o filho de uma pena maior. Mas ele ensinou também sobre graça. E para ensinar sobre graça, aquele pai deu um sorvete. Um mero sorvete. Deus nos deu a maior lição sobre graça. Ele nos deu seu Filho.
Filho de Deus se encarnou, morreu por nossos pecados, nos dá a certeza da sua presença e tem a autoridade necessária para que cada pai, cada filho, cada crente dessa igreja glorifique a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar, irmãos? Pai Altíssimo, Deus de graça e amor, nesse momento eu quero te louvar por tua bondade, por tua fidelidade. Obrigado, Senhor, por nesses domingos termos estudado a respeito desse assunto, desses princípios transformadores. Nossa oração, Senhor, é que esses princípios possam, através do poder da tua palavra, transformar o nosso coração. Nos encha de ti, Senhor. Perdoa as nossas falhas e fraquezas. Perdoa as minhas falhas como filho. Perdoa, por vezes, Senhor, como por vezes nós nos assemelhamos a filhos não crentes. Ajuda-nos a, como filhos, vivemos em testemunho da tua palavra, vivenciarmos o verdadeiro evangelho, e abençoe cada pai na missão, Senhor, enchendo-os do teu poder e do teu espírito, para que através de sua vida o Senhor glorifique o teu nome. É o que eu te peço em nome de Cristo, agora e sempre. Amém.